Querido Pai que estás no céu, é tão bom, Senhor, ouvir a Tua voz a falar ao nosso coração, a dizer-nos que somos Teus filhos. E é esta pergunta que por vezes surge na nossa mente e no nosso coração: quem sou eu? Podemos responder: sou um filho, sou uma filha do Deus Altíssimo, através de Jesus. Ó Pai, eu quero suplicar que hoje os Teus filhos e filhas reunidos aqui ouçam a Tua voz. Que eu não impeça, Senhor, que o meu eu não impeça que o Espírito Santo lhes fale. Tudo aquilo que eu disser aqui à frente não vai valer de nada se o Teu Espírito Santo não lhes tocar o coração. Por isso eu peço, Senhor, que sejas Tu a falar e que saiamos daqui cheios da Tua voz, da Tua palavra, e também cheios da certeza de que Tu aceitaste a nossa decisão de entregarmos o nosso coração completamente a Ti. Que possa haver essa decisão, que possa haver esse compromisso e essa entrega no coração de cada um de nós. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, intitulei a mensagem desta manhã A Balança de Deus. A Balança de Deus. Nunca se ouviu falar, como nos nossos dias, de pessoas com excesso de peso. Há muita gente que diz que tem peso a mais. Eu não digo isso por razões óbvias, não é? Aliás, eu acho que nunca disse em público qual é o segredo da minha elegância. Mas eu vou-vos dizer hoje, ok? Estão preparados? Estão preparadas? Normalmente são as senhoras que querem perder peso, não é? Querem saber o segredo? Claro que as pessoas dizem: não queremos ser tão magrinhas quanto o pastor. Eu sei, mas pronto, olha, eu sou assim, já tentei fazer diferente, não consigo. Eu vou dizer publicamente o segredo para serem elegantes, como eu sou. Querem saber o segredo? Posso dizer? Sim? Eu vou dizer, é um segredo, é muito simples. É terem uma avó como a minha. Ela é a avó mais magra do mundo. E se vocês se quiserem ser magros como eu, basta irem arranjar uma avó como ela e pronto, ficam magros. Claro que estou a brincar, mas eu acredito que é genético. Muito daquilo que eu sou, a nível físico, é genético. A minha avó é magricelas. Nem todos os filhos e os netos são como ela, mas eu saí à minha avó e as minhas pernas, se eu vos mostrar, se não vou mostrar, saem mesmo às pernas da minha avó. As minhas têm um bocadinho mais de pelos, mas de resto é as pernas da minha avó. Ela tem outra coisa, que é baixinha e magrinha. Eu sou alto e magro, então ainda pareço mais magro. Mas há outras maneiras de emagrecer. Muita gente quer tornar-se magra, no entanto não está disposta a pagar o preço, não é? Querem ser magros, é fácil, não comam. Ou então, comam as coisas que Deus nos criou para comer. Esta senhora, chamada Temi, tem 48 anos, ela perdeu 54 quilos em 10 meses. 54 quilos em 10 meses. Sabem como? Começou a comer mais salada e mais fruta, sementes, frutos secos. Ouviu falar da comida crua? Então ela comia 75% da sua alimentação, 75% ou 80%, era comida crua. Não fazia tudo cru, mas comia muita comida crua, muitas saladas, muitas verduras cruas, muitas frutas, frutos secos, e em 10 meses perdeu 54 quilos. E depois a família começou a ficar farta. Todos os dias chegavam à mesa salada, coisas cruas. E então ela mudou outra vez a sua alimentação, começou a comer a boa comida caseira, o franguinho caseiro e o peixinho que é fresco. Comprei hoje de manhã. E as outras coisas que nós comemos, não é? Os bolinhos, que sabem tão bem, só um de vez em quando, todos os dias, a todas as refeições. E aconteceu que ela voltou a engordar. Voltou a engordar. Mas depois lá encontrou um grupo de pessoas que também comiam assim e perdeu peso outra vez. E não é a única. Eu posso encontrar milhares de casos como este, de pessoas que estavam muito gordas, começaram a comer aquilo que Deus diz para nós comermos. Aliás, que Daniel, no primeiro capítulo do seu livro, diz que comeu durante 10 dias e depois durante 3 anos, coisas semeadas
e tornaram-se pessoas mais leves e com o peso ideal. Sabem, o mais importante não é ser como aqueles modelos, não é ser como o pastor e os homens que são assim todos ou musculosos, ou as senhoras são todas magricelas. O mais importante é cada um de nós ter um peso ideal. E se comermos a comida ideal, temos o peso ideal. Amém? Não estou a dizer que para comerem tudo cru. Atenção, eu não como tudo cru. Mas comer mais saladas, mais frutas. Um dia, estávamos em Espanha, meu pai visitou-nos e o meu pai andava com alguns problemas de saúde e ele teve problemas graves e a saúde ainda não estava muito bem, mesmo hoje também, ainda tem alguns problemas, todos temos, eu também tenho. Mas a Soliane disse assim: pai, tu comes um bocadinho, e um bocadinho, quem diz um bocadinho é montanha no prato. Eu disse: tenho fome, sou comilão. E então, olha, vais fazer assim, ao pequeno almoço, tu podes comer tudo o que tu quiseres. Queres comer essa montanha de cereais que tu comes? Cereais, saudável. Muito bem, vais comer esses cereais todos. Coloques da bem até caíres para o lado. Mas, primeiro, vais comer tudo aquilo que eu te der. Está bem, ele aceitou. Então a Soliane pôs-lhe um prato enorme de fruta à frente. Enorme. Quando ele acabou de comer aquela fruta toda, ele disse: epá, agora podes comer tudo o que tu quiseres. Agora já não me apetece. Mesmo assim comeu. É como eu, somos comilões. Não parece, mas sou. Comeu, mas comeu um bocadinho menos já. E à hora do almoço, mesma coisa. Pai, podes comer tudo o que tu quiseres, mas agora comes esta grande salada. Uma grande prato de salada, antes do almoço. E depois almoçou e comeu muito também, mas sabem, ele começou a adotar este hábito. E meses depois, a pele dele estava melhor, tinha perdido peso, e disse: nunca me senti tão bem. Portanto, se querem um segredo para terem o peso ideal, comecem a comer mais daquilo que Deus originalmente nos deu para comer, que foram as frutas, os cereais, as sementes, para termos o peso ideal. Porque, meus queridos amigos, é importante para a nossa saúde física termos o peso ideal. E mais importante ainda é que a nossa mente esteja em condições de perceber que existe uma balança no céu. Podes tirar daí essa imagem, obrigado. Existe uma balança no céu e existe um peso ideal, mas ao contrário daquilo que acontece em relação ao nosso peso físico, cada um de nós tem um peso ideal, diferente uns dos outros. Em relação ao peso que todos devemos ter na balança de Deus, esse é igual para todos e para todas. Todos os seres humanos estão a ser pesados na balança de Deus. E a todos é dado um veredito se eles têm o peso ideal ou não. E a todos é-lhes colocado a marca da aprovação ou da desaprovação, consoante esse peso. E o peso é um só. É o peso de um ser humano, o peso do caráter de um ser humano, que não era apenas um homem, mas que era Deus. Amém? Vamos ler o capítulo 5 do livro de Daniel hoje. Hoje vamos continuar a estudar o livro de Daniel. Eu prometi-vos que iríamos falar sobre estes dois livros proféticos na Bíblia, um no Antigo Testamento, outro no Novo Testamento. E o livro de Daniel é um livro especial, uma vez que nele podemos encontrar segredos para aprendermos a viver no tempo do fim. Daniel, capítulo 5, já abordámos aqui aos sábados de manhã, nos sábados em que eu estou presente, os capítulos 1, 2, 3, 4, e hoje vamos ler o capítulo 5, que está em estreita ligação com o capítulo 4. Lembram-se, no capítulo 4, Nabucodonosor se humilhou, passou 7 anos sem juízo, a comer erva como os bois, por causa de se ter orgulhado e exaltado. E no capítulo 5, a narrativa começa desta forma. Daniel, capítulo 5. Daniel escreve e relata o seguinte, verso 1. Daniel, capítulo 5. O rei Belshazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belshazzar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata
que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. E beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, e de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram os dedos de mão de homem, e escreviam de fronte do castiçal, na estocada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava a escrever, e então se mudou o semblante do rei, a sua cara, e os seus pensamentos o perturbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Tinham passado cerca de 60 anos desde que Daniel tinha sido trazido para a Babilónia como um cativo. Daniel teria agora por volta dos seus 80 anos, 80 e poucos. E Daniel tinha assistido ao reinado do grande imperador Nabucodonosor, do grande rei Nabucodonosor, rei do Império Babilónico, o melhor rei que este império teve. E depois, desde a morte de Nabucodonosor, vários reis tentaram governar aquele império, sendo bem-sucedidos como Nabucodonosor tinha sido, mas todos falharam. Ninguém conseguiu ter aquela glória, aquele poder e aquela mão firme que Nabucodonosor tinha. E, finalmente, o rei Nabonidos, pai de Belsazar, reinava em Temá, a 800 km a sul de Babilónia, e deixou o seu filho mais velho, Belsazar, como rei, como regente, como governador de Babilónia. O problema era que os exércitos de Ciro, o persa, estavam a lutar contra os exércitos de Babilónia, e os babilónicos já tinham perdido a batalha em duas cidades, duas grandes e importantes cidades do Império de Babilónia, e o rei Nabonidos tinha perdido a batalha diante de Ciro e tinha fugido para o sul, e Belsazar devia estar preparado para a batalha. Ele devia ter vigiado, ele devia ter estado preocupado, ele devia saber que o fim estava a chegar. Mas a verdade é que ele estava relaxado no seu palácio e dentro da sua cidade, nos seus grandes muros. Babilónia tinha muros duplos e em alguns lugares muros triplos. Muros tão largos que dava para 2 carros de cavalos fazerem uma corrida ao lado um do outro. Babilónia tinha grandes portões de bronze nas suas portas, grandes portões largos, maciços de bronze. Como é que alguém podia conquistar aquela cidade? Além disso, Babilónia tinha o grande rio Eufrates, que em momentos de guerra, como eles estavam a viver, podiam ser desviados os canais. Eles fizeram uma rede de canais à volta de Babilónia, e o leito do rio podia ser desviado, e então Babilónia ficava toda inundada nos arredores. Ninguém lá podia chegar. Ninguém lá podia chegar. Então Belsazar, muito feliz da sua vida, vivia a vida a fazer festas, e diz, o Espírito de Profecia, diz Ellen White, em ruidosa alegria. Até que teve uma ideia: vou fazer uma festa para 1000 dos meus oficiais. 1000 oficiais. Não era estranho, na antiguidade havia estas coisas. Uma festa para 1000 convidados. E não eram só os 1000 convidados, eram as mulheres dos convidados e as concubinas. Quer dizer que não era uma festa apenas para cantar os parabéns a alguém, nem para comer uma fatia de bolo. Era uma orgia. Era uma festa onde a moralidade não entrava, onde o rei deu o exemplo. A Bíblia diz, e a expressão que lá está é muito clara, que ele bebeu vinho na presença dos 1000. Ele deu o exemplo, o mau exemplo. Ao beber vinho e ao embriagar-se,
e há expressões no original que mostram claramente que o rei estava embriagado, ao embriagar-se e ao ser também o exemplo, o mau exemplo, na promiscuidade sexual que imperou naquela festa, no rei e nos seus convidados. Mas sabem uma coisa, irmãos? Não se brinca com Deus. Eu vou repetir. Alguém pode estar a dormir e eu vou dizer isto para todos acordarem. Não se brinca com Deus. E se alguém está a dormir, como Laodiceia está a dormir, quer dizer, podemos ter os olhos abertos, podemos falar muito bem, mas estamos a dormir espiritualmente e estamos mornos. E se alguém está a dormir, que acorde neste momento, porque não se brinca com Deus. Deus não se deixa escarnecer, escreveu o apóstolo Paulo aos Gálatas. Tudo o que o homem semear, isso ceifará. Os que semeiam na carne, da carne colherão a corrupção. Os que semeiam no Espírito, do Espírito receberão a vida eterna, a glória, a honra, a imortalidade que Deus vai dar aos seus filhos e filhas. Não se brinca com Deus. Quando eu era mais jovem, andava a fazer coisas que não devia fazer e sabia que andava a fazer coisas que não devia fazer. Mais ninguém sabia, pouquíssima gente. Mais uma pessoa talvez soubesse, mas ninguém sabia da minha vida. Eu é que sabia. Ninguém sabe, não estou a perturbar ninguém. E uma vez fui a um congresso onde estavam muitos adventistas reunidos e estava um amigo do meu pai, amigo de longa data, um homem de Deus, de fé, de oração, que não tinha nenhuma relação próxima comigo, não sabia o que é que eu andava a fazer, era impossível que ele soubesse. Mas ele chegou-se ao pé de mim e abraçou-me, assim com força, tanta força, é um brutamontes. E disse assim, sem saber o que eu andava a fazer, estava a falar de outra coisa, mas disse esta frase e eu nunca mais a esqueci. Olhou para mim nos olhos e disse, Daniel, não se brinca com o céu. Não se brinca com o céu. Com Deus não se brinca. Com Deus não podemos nem devemos brincar. Porque com Deus há justiça e há juízo. E no momento certo, a mão de Deus, onde está a nossa vida, ela vai escrever e vai ditar o nosso destino eterno. Qual vai ser o teu destino? Qual vai ser o meu destino? Belshazzar, naquela noite, assinalou o seu destino. Porque além de ter feito uma festa imoral, ainda pegou nos vasos do templo que estava em Jerusalém, que o seu avô, Nabucodonosor, a Bíblia chama de pai, mas nesta altura não se usava a expressão avô, os avô também eram pai. O seu pai, o seu avô Nabucodonosor tinha tirado os vasos do templo de Jerusalém, tinha posto os vasos num templo pagão em Babilónia, e Belshazzar foi pegar nesses vasos, fez mais do que o seu avô fez aquilo para mostrar que os seus deuses eram mais fortes, mas depois acabou por se converter ao verdadeiro Deus. Mas Belshazzar pegou nos vasos e bebeu vinho por eles e deu louvores aos deuses pagãos, aos deuses de prata, de ouro. Muito interessantes. Repararam? Repararam nesta frase que nós lemos? Vejam, diz assim, verso 4, beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata e de cobre, e de ferro, e de madeira, e de pedra. Faz-vos lembrar alguma coisa? Ouro, prata, bronze, ferro. Pois houve ali a madeira, que não estava lá no sonho do capítulo 2, mas houve a pedra. Muito interessante, não é? Quer dizer que Belshazzar tinha deuses de ouro, de prata, deuses que tinham a ver com este mundo, deuses que tinham a ver com o materialismo e não o verdadeiro Deus. No fundo, Belshazzar estava a viver só para esta vida. Irmãos, pode ser que hoje sejamos tentados a viver só para esta vida, mas aquela estátua de ouro, de prata, de cobre e de ferro vai levar uma grande pedrada nos pés, de acordo com Daniel capítulo 2.
E todos os impérios mundiais profetizados por essa estátua vão desaparecer, ser feitos em pó. Quer dizer que tudo o que nós vemos, e tudo o que nós temos vai desaparecer mais cedo ou mais tarde. E será que a nossa vida está segura nas mãos de Deus? Se hoje Deus te pedisse a tua vida, se esta noite Deus te dissesse: dá contas da tua administração, disse Jesus na parábola, não é? Porque morrerás e não viverás. Dá contas da tua vida. Acabou-se para ti esta noite. Estarias certo de que tens um lugar no céu? Estarias certo de que na balança de Deus, tu tens o peso certo? A história continua e é muito interessante, porque ninguém conseguia decifrar o mistério daquela escrita, daquela mão que escreveu aquelas palavras na parede do palácio do rei, na parede da sala do trono. E o rei mandou, verso 7, com força, que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. Terceira vez no livro de Daniel que os sábios de Babilónia não conseguem explicar. O rei não sabia, os sábios não sabiam, porque as coisas espirituais discernem-se espiritualmente, diz a Bíblia, e para compreendermos as coisas de Deus precisamos do Espírito de Deus. E agora reparem, o rei ficou perturbado porque ninguém sabia decifrar aquele enigma. Diz o verso 9, o rei Belshazzar perturbou-se muito. Mudou-se nele o seu semblante, a sua cara mostrava que ele estava perturbado. E os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei, e aqui todos os comentadores da Bíblia concordam que não seria a mulher legítima de Belshazzar, mas a mãe, possivelmente Nitócris, filha de Nabucodonosor. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive para sempre, não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Estou a ler em Daniel capítulo 5, verso 12 agora. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Belteshazzar, chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei, disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás uma cadeia, uma corrente de ouro ao pescoço, e serás no reino o terceiro dominador. Prova de que Belshazzar era o terceiro dominador. E então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus dons fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Neste capítulo, dois homens são postos face a face, frente a frente. Dois homens com dois caráteres completamente diferentes, com um nome semelhante, e alguns dizem que era igual. Belteshazzar ou Belshazzar era o mesmo nome. Que Bel proteja a sua vida, ou que Bel proteja a vida do rei. Foi o nome babilónico dado a Daniel quando ele chegou a Babilónia. O mesmo nome por fora, mas um caráter muito diferente por dentro. Daniel tinha procurado na sua vida honrar a Deus, o Deus vivo, o Deus do céu. Naquilo que ele comia,
naquilo que ele lia, que ele via, que ele fazia. Nas suas escolhas, ele procurou purificar-se a si mesmo, como também ele é puro, disse o apóstolo João. É isso que fazem os filhos de Deus. Se és um filho de Deus, se és uma filha de Deus, se aceitaste a Jesus e te tornaste um filho de Deus e uma filha de Deus, como é que um filho de Deus pode mentir? Como é que um filho de Deus pode adulterar? Como é que um filho de Deus pode fazer desonestidade no seu negócio e dizer que está a ir para o céu, que quando Jesus voltar vai para o céu? Se és um filho de Deus, os teus deuses já não são o ouro, a prata, já não são os prazeres deste mundo. Há coisas que dão prazer, que foram feitas por Deus e são excelentes. E prazeres puros e lícitos, muito bem, mas há prazeres ilícitos e impuros. E esses, meu querido amigo, um filho, uma filha de Deus não pode ter parte neles. Todo aquele que tem nele esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Foi isso que Daniel fez ao longo da sua vida. E Daniel era já idoso e agora estava desconhecido em Babilónia, já não tinha tanta fama. Belshazzar era o rei, mais importante no império, tinha o ouro, as riquezas, tinha tudo, mas não tinha nada, nada. Meu querido amigo, não tinha nada. Naquela noite morreu e ficou sem nada. Aliás, ficou com uma coisa, foi com uma condenação, e um dia vai ter de responder diante de Deus, quando Jesus voltar, na sua terceira vinda, no momento do juízo final e da ressurreição dos ímpios. Belshazzar vai ter de estar lá e vai ter de responder por aquilo que ele fez. Mas Daniel escolheu outro caminho na sua vida. Outro caminho. A Bíblia diz que as pessoas à sua volta diziam que ele tinha o Espírito dos deuses santos, ou o Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo faz quando desce sobre uma pessoa? Acreditamos, somos cristãos, que Deus é o nosso Pai, através da morte de Jesus na cruz do Calvário, através da nossa fé em Jesus, dizemos que o Espírito Santo habita em nós, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? E o que é que o Espírito Santo faz em nós quando ele habita em nós? Somos transformados. O que é que se vê? Qual é o fruto? Qual é o fruto do Espírito? Qual é? Fruto do Espírito. Tem 9 características este fruto. Se nós tivéssemos aqui uma maçã, dizíamos, olha, é redonda, é vermelha, tem uma folhinha ou um calzinho, tem sementes lá dentro, são as características do fruto. O fruto do Espírito Santo tem 9 características. 9. Começa com amor. Amarás o teu Deus todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças. Primeira coisa que Deus quer ver em ti é o amor. Amor genuíno e supremo a Deus e amor ao teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer que na tua vida, se tens o Espírito de Deus, o Espírito Santo, aquilo que tu fazes é procurar o bem de Deus, a glória de Deus, e procurar o bem dos outros. É para isso que tu vives. Não é para as tuas vontades, para os teus gostos, para os teus prazeres, é para aquilo que dá prazer a Deus. Para aquilo que dá alegria a Deus e que dá coisas boas e bênçãos aos outros. A cada dia de manhã tu ajoelhas-te e dizes, Senhor, usa-me para fazer o maior bem possível àqueles que estão à minha volta. Amém? Isso é o amor verdadeiro, o desejar o bem dos outros. E quando o Espírito Santo está em nós, isso surge quase de forma espontânea. Temos de lutar contra os nossos defeitos de caráter, claro, mas há amor. E qual é a segunda característica? Amor mais alegria. Alegria. Quando as pessoas chegam ao pé de ti, na tua cara, tu mostras que tens o Espírito Santo, é porque algumas vezes, está tudo bem? Está tudo bem. Sou cristão, tenho de levar uma cruz muito pesada. Pois até com uma cruz pesada às costas, tu podes sorrir. Porque se tens uma cruz verdadeiramente pesada às costas, e não digo que não, o cristão é chamado a palmilhar as pegadas de Jesus que sofreu, portanto, pode ser que tenhas uma cruz muito pesada às costas. Mas tu sabes que Jesus sofreu uma cruz mais pesada por ti. Tu sabes que vais para o céu onde já não vai haver mais lágrima, nem dor, nem morte, nem tristeza, nem sofrimento. Tu sabes que Deus te ama e que envia os seus anjos para te proteger a cada dia.
Tu sabes isso tudo e não podes dar um sorriso aos teus irmãos, um sorriso àqueles que estão à tua volta, um sorriso de fé e de esperança, alegria, não é tristeza, alegria. Quando o Espírito Santo desce sobre nós, estamos alegres até nos momentos difíceis, porque sabemos que Deus está connosco, amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amor, alegria, mais paz, paz, amigo, Deus quer dar-te paz, amiga, Deus quer dar-te paz. Jesus disse, esta minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não é ansiedade, ai, como é que eu vou fazer isto, e como é que eu vou fazer aquilo, e como é que... Nós vivemos a nossa vida a sofrer com os problemas da manhã. E vivemos a nossa vida a sofrer com os problemas de ontem. Ah, eu fiz aquilo e fiz aquilo outro. Ai, que miséria, nunca mais agora vou poder... Ah, meu amigo, basta a cada dia o seu mal. Trata de hoje com a ajuda de Deus. E para hoje, Deus dá-te força. Deus dá-te força para enfrentares os desafios de hoje. E por isso podes ter paz. 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 Amor, alegria, paz. Longanimidade, paciência. Oh, irmãos, aqui eu falho tanto. O meu filho, eu todos os dias dou banho ao meu filho e ele tem uma coisa nele que não para quieto. Molha a casa de banho toda e diz, para quieto. Canta, salta, pula. Para quieto. E às vezes grito com ele e diz, oh Senhor, que miséria. Como é que eu posso dizer que tenho o Espírito Santo em mim? Perca paciência com o meu filho só por ele molhar a casa de banho. O que acontecerá quando me perseguirem? E quando me maltratarem? E quando disserem todo o mal acerca de nós mentindo, como diz a palavra de Deus? Paciência, paciência. Amor, alegria, paz, longanimidade ou paciência. Mais. Amabilidade, cortesia, simpatia. Há pessoas que pensam que têm a missão de dizer tudo o que está mal na igreja. E tudo o que está mal na vida dos outros e dos seus irmãos. Então passam a vida a publicar coisas no Facebook, ou a dizer diretamente, ou quando pregam têm a oportunidade, aqui vou eu. Já lhes disse, agora arrependam-se ou morram. Amabilidade, amabilidade, cortesia, e logo a seguir vem bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Isto era o que estava em Daniel, era o que Belshazzar não tinha. Tinha muito ouro, muita prata, mas não tinha o Espírito Santo, não tinha Jesus, não tinha nada. E Daniel não quis os dons de Belshazzar, mas disse-lhe o que é que aquilo significava, aquela escrita na parede. Diz verso 18, ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava a vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória, e foi tirado de entre os filhos dos homens. E o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. E tu, seu filho, Belshazzar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto. Ainda que soubeste tudo isto. Tu sabias. Tu viste o teu avô. Viste aquilo que lhe aconteceu. Tu conhecias a verdade. Tiveste a oportunidade de mudar a tua vida, mas não humilhaste o teu coração. Então, aconteceu. Diz o final do verso 23, a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se esta escritura.
Esta, pois, é a escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. E esta é a interpretação daquilo, Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Queridos amigos e queridas amigas, só há um peso, só um peso, só há um peso, através do qual vocês e eu podemos um dia ser achados, não em falta, mas achados prontos para herdar o céu. Só há um peso na balança de Deus. A Bíblia diz que não há outro nome dado debaixo do céu pelo qual sejamos salvos. A Bíblia diz acerca dele, aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quer dizer, quando estamos nele, quando somos achados nele, não tendo a nossa justiça que vem da lei, como dizia Paulo, mas a justiça de Deus que vem pela fé nele, pela fé em Jesus Cristo, que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mais ninguém te pode salvar, mais nenhuma igreja, nenhuma pessoa, nenhuma boa obra que tu faças, embora quando Ele viva em ti, as boas obras vão-se ver, mas não há nada que tu faças que possa fazer-te aceitável diante de Deus. Só Jesus. Amém. Nada mais, nada menos. Não adiciones nada mais à justiça de Jesus, mas não tires nada da justiça de Jesus, porque essa justiça precisa de ver-se em ti, através da presença do Espírito Santo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabem que é muito interessante que a Bíblia profetizou 100 anos antes a queda de Babilónia. Nesta noite, Belshazzar foi morto. Nesta noite, Babilónia caiu diante dos impérios da Medo-Pérsia. E em Isaías, e eu convido-vos a ler o livro de Isaías comigo. Podemos abrir agora a Bíblia no livro de Isaías. Isaías, capítulo 47. Isaías, capítulo 47. Está a acontecer um fenómeno a nível mundial que os adventistas do sétimo dia há muito tempo profetizam, mas quando começámos a dizer isto há 150 anos atrás, todas as pessoas diziam que nós éramos maluquinhos da cabeça. Como é que seria possível que os Estados Unidos da América do Norte se tornassem a maior potência mundial e unissem o seu poder e tivessem amizade com o poder de uma igreja ou o poder que dirige uma certa igreja e queria ter ascendência mundial? Muito interessante o que está a acontecer. E é nos meus dias e nos vossos dias. E seria bom que soubéssemos que o fim está a chegar e que precisamos de vigiar e estar atentos ao que se está a passar e não estar como Belshazzar, que não estava atento. Isaías 47, verso 1 diz assim, desce e assenta-te no pó, virgem, filha de Babilónia, assenta-te no chão, não há já trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada terra, nem a delicada. Está a falar da queda de Babilónia. Vamos ao verso 8, 9 e 10. Diz assim, agora, pois, ouviste, tu que és dada a delícias, que habitas tão segura que dizes no teu coração, eu sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos, mas ambas estas coisas virão sobre ti num momento. Babilónia caiu numa só noite, aquele grande império foi conquistado, sendo conquistada a sua capital. No mesmo dia, perda de filhos e viuvez, em toda a tua força, toda a sua força virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias, por causa da abundância dos teus muitos encantamentos, porque confiaste na tua maldade e disseste, ninguém me pode ver. A tua sabedoria, a tua ciência, isso te fez desviar. E disseste no teu coração, reparem, vai repetir, eu sou e fora de mim não há outro.
Será que há uma igreja que historicamente, durante a história, durante a Idade Média, disse assim: eu sou e fora de mim não há outra. Fora desta igreja não há salvação. Aliás, essa igreja aplicou às palavras de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa igreja aplicou as palavras de Jesus a si própria. Como se uma igreja pudesse salvar, mas uma igreja não pode salvar, meu amigo. Só Jesus é que pode salvar, só Jesus. Amém? Essa igreja continua a ter as mesmas ideias. E eu vou ler aquilo que foi publicado em 2007 pelo Vaticano, no dia 10 de julho de 2007. O título do artigo é Respostas a algumas questões relativas a alguns aspectos da doutrina da Igreja. Foi assinado pelo Bispo de Roma, chamado na altura o Papa Bento XVI, que agora é emérito, e diz: Cristo estabeleceu aqui na Terra só uma Igreja e instituiu-a como uma comunidade visível e espiritual, que desde o seu início e ao longo dos séculos sempre existiu e sempre existirá. Esta Igreja, constituída e organizada neste mundo como uma sociedade, subsiste, quer dizer que não há outra, subsiste na Igreja Católica governada pelo sucessor de Pedro. Continuam com as mesmas ideias, não mudaram ao longo da história. E mais à frente neste documento, diz que as outras igrejas protestantes nascidas na Reforma do século XVI, na Reforma do século XVI, não podem ser chamadas igrejas no sentido próprio do termo. Mas qual é o problema? Agora o Papa está a tornar-se uma pessoa tão popular, diz coisas tão bonitas, está a unir os cristãos e a unir aqueles que são islâmicos, muçulmanos, está a unir até os judeus, até fazem reuniões para orar. Pois é, aquilo que dizíamos há tanto tempo, quase há 200 anos, está a cumprir-se diante dos teus olhos e dos meus olhos. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Não se brinca com Deus. Deus está a chegar. A Bíblia diz que tu e eu, adventistas do sétimo dia, devemos pregar uma mensagem que diz: caiu, caiu, Babilónia. O capítulo 18 diz que rapidamente, depressa, o capítulo 18 do Apocalipse diz que num momento, em pouco tempo, Babilónia vai cair. E tu, será que vais ficar em pé? O homem que o rei Belshazzar honrou naquela noite, disse que era o terceiro dominador, vestiram-no de púrpura, puseram-lhe uma corrente de ouro à volta do pescoço, e o rei foi morto à espada. E esse homem que estava ao lado do rei, honrado pela palavra do rei, viveu. Sobreviveu, continuou para o outro reino que vinha a seguir. Será que tu vais estar nesse reino que vem aí? O reino de Deus, o reino de Jesus. Para isso, meu amigo, eu convido-te a fazeres a mesma escolha que fez Daniel e a pôr Jesus em primeiro lugar no teu coração, porque o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Para continuar a louvar nosso Deus, vamos cantar o hino 91. Jesus é melhor. Jesus
Bom Pai que estás no céu, graças te damos nesta manhã pelas tuas mensagens de misericórdia, de aviso, de amor. Queremos rogar-te que nos ajudes a não brincar contigo como brincou Belshazzar, a podermos reunir tudo aquilo que conhecemos acerca de ti e da tua palavra e a lembrar que tu és o Deus que sonda os corações, porque os olhos do Senhor estão em toda a parte, contemplando os maus e os bons. Tu vês, Senhor, aquilo que fazemos, dizemos, pensamos. Conheces aquilo que acontece quando as luzes se apagam e conheces aquilo que está no nosso coração. Peço que cada um de nós possa humilhar-se diante de Ti, em profunda oração, entrega, em profundo estudo da Tua Palavra, em profunda humilhação diante do Deus Eterno, que deu o seu Filho Jesus, que por nós pagou um preço terrível naquela cruz. Que cada um de nós possa fazer o contrário do que fez Belshazzar e cada um de nós possa ter a mesma sorte de Daniel, que por te amar e por se entregar a ti, um dia estará na bem-aventurada pátria eterna. Pai, abençoa todos os meus irmãos e irmãs aqui reunidos, todas as visitas, todos os nossos queridos que aqui estão nesta sala ou que estão a assistir nas suas casas, que possam tomar hoje uma decisão tão forte que tenham um eco na eternidade. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.